Din, 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 din. Vamos falar de arte chinesa. Em específico, a gente vai falar um pouco da história disso, porque precisa de um contexto, né? Mas das dinastias Yuan e Ming. Bom, os vestígios mais antigos da civilização chinesa em termos de artefatos giram ali em torno do século XVI a.C. e foram encontrados ali na região do Vale do Rio Amarelo. A região onde a China se encontra é uma região complexa em termos climáticos, tem períodos de inverno muito intensos, por conta do gelo tem muitas inundações imprevistas. Depois de um tempo o pessoal conseguia talvez controlar essas questões um pouco melhor, e toda essa relação do humano com a sua existência, com o seu mundo, com o seu contexto, fez do chinês, ou colocou o chinês de uma forma muito reflexiva para a vida. Então o chinês ele vai ter uma complexidade filosófica, né? Ou as ideias de base da China, elas têm uma complexidade filosófica muito intensa. Eles trabalhavam muito, e isso ainda existe até hoje, visando o equilíbrio entre as forças do bem e do mal. A simbologia é essa que é pregada e distribuída pelo mundo através dos seus códigos, sendo que o Yin e Yang é um dos códigos que remete a essa ideia chinesa de equilíbrio. A princípio, a ideia base desse símbolo tem relação com a noite e o dia, mas ela se aplica a outros aspectos da vida, porque você é uma pessoa boa, mas existe algo de ruim em você. Ou talvez uma pessoa muito má tenha algo de bom dentro dela. A China surge em torno de 500, 400 anos antes de Cristo. E essas ideias fundamentais na filosofia chinesa, elas nascem logo no início, na essência da civilização, nas suas bases, com Confúcio, um pensador chinês, e Lao Tse, ambos tendo os seus pensamentos predominando e sendo base sustentadora da filosofia chinesa até os dias de hoje. Continuando, eu parei a aula agora, dei uma síncrona e aí voltei. Então, se tiver... Opa, tem gente falando comigo. Ai, pai. Então... E aí, aconteceu que depois daquele momento... Já é noite, mas eu vou conseguir agora, neste momento. Pessoas, parem de mandar mensagem, por favor. Vou parar de reclamar, obrigado, Senhor. É que em tudo dai graças, diz na Bíblia. Vou continuar. Eu sei que a gente parou, deixa eu lembrar onde a gente parou, porque eu até marquei um X. Então, eu tava falando de alguma coisa que devido às, assim, intempéries, né, as questões do tempo, as questões da vida, tipo tudo isso que tá acontecendo comigo hoje, porque eu tô tentando gravar essa aula desde as 6 horas da manhã e não consigo, eles caminharam então com uma questão espiritual muito mais forte do que outras nações tinham naquele período. Tanto que, assim, 200 anos antes de Cristo, é considerada a renascença chinesa em questões de pensamento, e esse pensamento desenvolvido e fundamentado em Confúcio. Estima-se que nessa época, na região da China, já viviam em torno de 60 milhões de pessoas. Gente, padedel. E foi nesse período que chega na China o budismo, vindo da Índia, e ocorre a abertura da Rota da Seda. Aí nos anos 618, aproximadamente, começa uma grande revolução interna dentro da China, entre grupos internos, questões internas deles. Eles estavam vivendo a dinastia Tang, e por conta de todas essas vivências, de tudo que estava acontecendo, a gente tem a segunda etapa da Renascença Chinesa, após muitos anos, com o apogeu do budismo e o vínculo comercial com a Arábia e a Pérsia. Cai a dinastia Tang, entra a dinastia Song e reforça-se as ideias de Confúcio,
divide a China em norte e sul. Essa fase, questões internas dele vão trazer uma divisão da China, e novamente entra as ideias de Confúcio sustentando a nação, junto com as ideias taoístas e budistas. E é nesse momento histórico da China em que eles sofrem as invasões de Gengis Khan, Gengis Khan, que liderava os mongóis, e eles tomam esse espaço chinês e ficam ali algumas gerações, até o neto de Gengis Khan, que é o Kublai Khan, ele assume a liderança, o Império Chinês, ele reunifica a China e funda então a dinastia Yuan. E a China fica durante muitos anos sob o domínio mongol. Os chineses retomam o poder na dinastia Ming, e é justamente na entrada ou no início dessa dinastia Yuan, né? É durante a dinastia Yuan e a dinastia seguinte, que é a dinastia Ming, que o mundo lá do outro lado, o mundo europeu, estava vivendo então a Renascença. Então as dinastias que batem com a Renascença são a dinastia Yuan e a dinastia Ming. E provavelmente você já deve ter ouvido falar aí dos vasos chineses da dinastia Ming, é porque realmente é nessa fase em que se abrem as portas para o comércio e a conexão cultural entre esses dois mundos. Afinal, nós estamos entrando na Renascença, né? Que é um momento de expansão territorial, cultural e tudo que você pode imaginar aí. A conversa, as relações que se geram dentro desse momento, comerciais, na grande maioria com interesses comerciais, né? Não vamos mentir, elas vão ser geradoras de futuras inspirações, que inclusive chegam aqui no nosso país, chegam no Brasil. As artes dentro da dinastia Yuan sofrem uma grande influência dos mongóis, principalmente na questão arquitetônica, caligráfica e de pintura. No que diz respeito a construções dentro dessa época, nós vamos ter palácios, templos e casas de nobres que utilizavam uma estética específica, onde, em especial nos telhados, eles vão ter uma grande quantidade de dragões e esculturas em porcelana vitrificada, que se chama. Outros tipos de construção que eram muito comuns, alguns templos, eram como se fosse vários caixinhas, digamos assim, casinhas uma em cima da outra, onde eles iam colocando vários telhados, assim, então dava essa sensação de empilhamento de casas, que os portugueses chamam esse tipo de construção de pagodes, que foi construído justamente na dinastia de Yuan. Ele tem em torno de 40 metros de altura e ele foi feito em cima de uma base octogonal, e utilizaram para a construção desse prédio tanto pedras quanto tijolos, e hoje ele é um templo budista nessa região da China. Sobre retratos e desenhos e paisagens dentro dessa dinastia, nós vamos ter amplamente difundida a pintura sobre seda. Durante a dinastia Yuan, que foi o principal momento da história chinesa, onde se difundiu tanto a produção de seda quanto a produção da pintura sobre essa seda. E era uma novidade esse tecido, ele produzia um aspecto, ou as pessoas que dominavam a técnica da pintura da seda, elas conseguiam trabalhar com tridimensionalidade. Como a seda ela possui um brilho natural, dava um aspecto diferente para a imagem, e o tecido também é muito bonito. E esse tecido era utilizado principalmente na China para tecer roupas de pessoas nobres. O nome dessa técnica é nazige. Eu não sei se é assim que fala, porque né, nós não somos poliglotas a esse nível, mas eu vou deixar escrito aqui do lado para você entender. É nessa fase, na dinastia Yuan, que eles começam a misturar questões caligráficas com a pintura e transformar a caligrafia num processo artístico. Ó o tetravô do lettering aí, né? Vamos transformar letras em arte. Ideia nova? Porém, a gente vai ter um desenvolvimento da técnica, da pintura e tudo mais, mas não com apoio governamental. Os mongóis realmente, na liderança, eles não valorizavam o trabalho dos artistas.
E acabou que os artistas eles começaram a trabalhar por conta própria, sem a referência de uma encomenda governamental, algo que o governo realmente quisesse que fosse feito. E isso traz para eles uma identidade de trabalho bastante significativa. Um sujeito que vai ser referência é Meng Fu. Meng Fu, ele tinha um traço muito característico dele e ele vai ser procurado por uma série de pessoas talentosas que queriam desenvolver as suas técnicas semelhantes a Meng Fu por conta da característica ou da qualidade daquele trabalho que ele realizava. Esse desmembramento da parte política foi muito relevante para que os artistas chineses tivessem a liberdade de pintar e escrever sobre o que eles sentiam de fato, e não apenas para agradar as questões políticas ou os nobres daquela época, o que traz um primeiro expressionismo, digamos assim, né, dentro da nossa história, que é quando o homem está falando daquilo que ele sente em relação àquilo que ele vê. Dentro da dinastia Ming, a gente tem como destaque a pintura, e é nessa dinastia que se dá assim uma explosão cultural dentro da China. E eles vão ter além das questões políticas, territoriais, eles vão estar envolvidos em todas essas questões que o mundo estava envolvido de uma certa forma. Eles vão estar participando das expansões, comercializando intensamente. Como os chineses retomam o poder nessa fase, eles querem assim, sabe, aproveitar a liberdade que eles têm agora do domínio mongol. Então, tudo que eles fazem é extremamente intenso, complexo e muito trabalhado. Desenvolvem pintura, desenvolvem teatro, desenvolvem caligrafia, literatura, e a porcelana alcançam técnicas assim e a beleza que nunca se havia visto dentro da China, chamando a atenção inclusive de quem não morava lá. Tudo isso porque eles eram fundamentados na busca da perfeição e do equilíbrio. Teoria essa filosófica fundamentada nas ideias de Confúcio, do taoísmo, e que tudo isso seja representado na construção do objeto através das suas linhas, das suas cores, da sua composição. Na pintura, eles vão explorar essa pintura dentro daquilo que era possível, né? Dentro das possibilidades técnicas de materiais que eram possíveis para eles naquele momento, mas eles vão para o limite da perfeição. Então eles realmente se esmeram para chegar no detalhismo. Óbvio, gente, vamos pausar aqui. Tem algumas técnicas que não eram de conhecimento do povo ainda, né? Então, de repente, uma grande lei da perspectiva aplicada, linear, essa regra, perspectiva, ela ainda não tinha chego a todos os espaços do mundo, né? Mas dentro das limitações, dentro daquilo que se tinha como conceito, técnica, era o top do top o trabalho que eles tinham realizado neste momento aí. Esse detalhismo e todas essas questões paisagísticas vão servir muito de inspiração para artistas que vão ser retratistas no futuro. Inclusive aqui no Brasil, expedições artísticas como Langsdorff, como a expedição artística francesa dentro do país, são expedições que vão se inspirar num paisagismo que vem, uma técnica paisagista que vem dessas questões chinesas, assim como nós vamos ter algumas questões de influência arquitetônica também, né? Algumas formas de construção, de organização, aquela referência dos telhados, a gente vai encontrar aqui anos posteriores, né? Muito mais à frente, mas vamos ter referência sim daquilo que vem a ser a arte chinesa ou a produção chinesa da dinastia Ming. Então imagine você, se chega aqui, imagine se não chegou na Europa também toda essa influência aí. Mais pra frente a gente vê como que se cruzam essas informações todas, ok? Gente, a respeito de China, era isso. Um abraço para vocês e a gente se vê aí na próxima aula. Falando de China ainda, não sei se a gente vai falar de China, mas a gente se vê, ok?
Fui!